Vamos começar, então, falando de FIFA. A FIFA anunciou na terça-feira uma empresa aí para privatizar o futebol. Isso é o que a gente pode falar claramente. Seria uma empresa criada para negociar aí direitos das competições e, de certa forma, teria a privatização. Ela falou, até colocou números, né? Então, ficaria com essas empresas que comprassem as ações, teriam uma parte menor. Ou seja, em nenhum momento teria aí a maior parte para decisões importantes, segundo a FIFA. Mas fato que essa decisão foi anunciada na terça. Na quinta-feira, a UEFA reuniu aí todas as suas federações e falou, olha, a gente não concorda. E o não concorda significa a gente não concorda que o gestor do futebol, a entidade maior para gerir o futebol, venda o futebol. Eu acho que o guardião, como ela colocou até nessas palavras, o guardião do futebol não pode vender o futebol, que é um bem imaterial e é um bem cultural de todo mundo. A gente vê quando acontece uma Copa do Mundo ou eventos grandes. Foi muito enfática a UEFA e ela foi seguida aí de... Quando a UEFA entra na briga, aí a coisa é diferente. Exato, até porque o peso tem de uma UEFA... 55 Exatamente. federações, Nath, é um número muito grande. E daí foi acompanhada pela CONCACAF e pela AFC, que é também a Federação Asiática. Isso, reunindo, dariam 143 federações das 211 que tem, ou seja, já seria mais do que a metade. E essa decisão foi repensada e há pouco, no perfil oficial, a FIFA anunciou que não vai seguir com essa empresa aí, né, que seria para negociar. Mas fato é que se a UEFA, de fato, cumpre o que ela falou que ia cumprir, que era não participar de nenhuma competição organizada e chancelada pela FIFA, seja do futebol feminino, do masculino ou de base, até que essa proposta fosse totalmente anulada, ou seja, não ser mais discutida, porque isso é indiscutível para a UEFA, e também garantisse que ela não voltasse, garantisse que a FIFA teria o comando geral das competições, sem nada disso continuar sendo pensado. Isso ia prejudicar diretamente, Nath, a Copa do Mundo que vai ser no Brasil e as competições que a gente tem pela frente. Ó, a gente tem esse ano a Copa do Mundo Feminina Sub-20, que está chegando, batendo na porta, vai ser realizada na Polônia, e a Copa do Mundo Sub-17 feminina também, que vai ser realizada no Marrocos. Ou seja, duas competições que ainda nesse segundo semestre, uma em setembro e outra finzinho de outubro, começo de novembro, que já seriam afetadas. Tinha que ver se ela ia acontecer, né? Se elas iriam acontecer. Porque, assim, Elaine, eu entendo que o futebol está cada vez mais business. Eu entendo isso. A gente viu isso na última Copa do Mundo, que o futebol passou a ter 4 tempos. Exato, por uma questão né? comercial. Óbvio que ali tinha uma questão de temperatura muito elevada em alguns jogos, outros que os estádios eram climatizados. Ok, a gente até entende ali em determinado momento. E a gente sabe que é isso, o futebol é cada vez mais dinheiro, cada vez ele é mais uma montanha absurda de dinheiro, muito mais do que era 10 anos atrás e muito mais vai ser daqui a 10 anos do que é hoje. Isso é um fato. Só que é o que você falou, tem coisa que não se mede, tem coisa que não se precifica. E a paixão do torcedor, o tamanho do que é o futebol para o torcedor, o que caminho isso levaria? Eu acho que talvez as federações, e a UEFA está muito certa de fazer o que fez, porque talvez ela olhe para esse business, para esse negócio, preocupada. Porque assim, a gente tem cada vez mais jogos. Tem cada vez menos tempo para esses caras descansarem. E aí vão falar, Nath, mas os atletas em geral, feminino e masculino, eles ganham absurdos, né? Em comparação à grande parte da população que trabalha 8 horas por dia, às vezes debaixo de um sol. Eu entendo, mas hoje essa é a realidade do esporte. O futebol, ele paga, especialmente para o masculino, uma montanha de dinheiro. Ache certo ou ache errado, mas é a realidade. Só que eles são humanos, ninguém é máquina. Ninguém é máquina. As mulheres não são máquinas, os homens não são máquinas. Então precisa de um processo ali em que se entenda que os calendários estão cada vez mais encharcados. Agora, tu imagina a pessoa que quer dinheiro e visa especialmente o dinheiro. Você acha que ia ser o quê? É jogo segunda, é jogo terça, é jogo quarta, é jogo quinta, é jogo... E aí o futebol, a qualidade do futebol, que já está sendo questionada pelo calendário encharcado, ia se tornar ainda pior em relação a isso, né? E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente passa por alguns episódios também aqui no Brasil, em relação a ligar algumas marcas ao futebol. E aí a gente está falando de uma questão, tem a questão do trabalho, do business, do negócio, mas muito uma questão que o futebol, gente, a gente fala sempre que ele é uma ferramenta social. Ele vai muito além do esporte de alto rendimento. Ele está, no Brasil, que a gente chama de paixão nacional, inserido na nossa cultura, assim como na Argentina, nossa vizinha aqui, que também
também é uma grande paixão, e no mundo por vários países. Não à toa uma Copa do Mundo movimenta tanto a economia, porque tem interesse, ela mexe com a cultura de cada um. É quando Cabo Verde acredita que pode se destacar no mundo, contar uma história diferente. Quando o Curaçao vai com toda aquela festa para o Mundial, mesmo sem chance ali técnica, tática ali no campo. Então, é uma coisa que vai muito além. No Brasil, e agora eu vou jogar também aqui para vocês, a gente passa por alguns momentos disso. Acho que é importante a gente fazer esse link, porque a gente está falando de uma precificação de cultura, de um esporte que vai muito além só de business, de negócio. E aqui a gente também passa por umas questões parecidas em relação a algumas casas de apostas e agora também aqui no futebol brasileiro com um grande time, até por umas outras marcas, os outros tipos de marcas, né, Caio? Mas que a gente pode falar ligado diretamente aí à exposição de mulheres, e isso também pode estar ligado ao futebol feminino, o que eu acho que balança ainda mais quando a gente pensa em cultura e num desenvolvimento caminhando para uma Copa. Exatamente, eu gosto muito desse link, Elaine, porque eu até peguei uma frase aqui que estava no posicionamento da UEFA, eu vou até ler aqui. A alma e a governança do futebol não são ativos para negociar. Sabe, é isso, o futebol é uma paixão que move o mundo inteiro. Na Copa a gente enxerga mais que quando a gente está, né, tipo, sei lá, a galera que não acompanha o Brasileirão, os campeonatos que estão rolando, na Copa você vê que todo mundo para assistir. Todos os estádios agora na Copa masculina, mesmo com um valor absurdo, que era papo de $3 mil, o ingresso mais barato para poder assistir todos os jogos cheios, tudo que aconteceu com as seleções que você já citou. Então, tinha que ter um limite ético, porque se a gente fala de moral, aí a moral... Cada um tem a sua moral, né? A moral mais é discutível. Exatamente. A gente tem um limite ético, tipo, até onde a gente pode ir para ter esse dinheiro. Porque você estava citando, né? Acho que a gente tem que citar nomes também. A Fatal Fans, né? Que é o nome que está agora, que antes era Fatal Models, que é uma empresa de conteúdo adulto que está patrocinando um time como o Corinthians. E, inclusive, virou uma manifestação muito grande, né? Tem abaixo-assinado da galera para poder pedir que isso não aconteça. Então, assim, causou muito num time que, querendo ou não, né? Não muito tempo atrás, teve a questão do Cuca, que foi muito sensível para o elenco feminino, inclusive, que se posicionou contra ele. Muitas questões aconteceram nessa questão de o quanto a gente se importa realmente com as mulheres no esporte, com as mulheres no futebol. Então, tá um caos, você vê a torcida dividida também, essa grana tá entrando, e tem um ponto muito importante, né? Quando foi para fechar esse negócio, que o Corinthians vendeu, pelo menos para a torcida, era que o dinheiro ia ser usado para pagar tudo que está atrasado, então... Mês sim, mês não, está devendo salário, está devendo direito de imagem, premiação, que pelo que a gente sabe ainda não pagou, a Libertadores do ano passado, estava em atraso, várias parcelas, e tinha um discurso que, ok, a gente vai trazer reforços. A Gabi Nunes, que era o reforço que toda a torcida que acompanha o futebol feminino queria, já fechou essa negociação. Então, onde esse dinheiro está sendo usado no feminino? Então, são tantas questões morais, éticas, que fica tudo confuso. Então, se a gente pensa de vender uma coisa tão importante quanto a Copa do Mundo, não tem como a gente aceitar realmente. Então, a UEFA fez muito certo, porque imagina a Copa do Mundo acontecendo ano que vem com os times da América do Sul e os times da África, porque o resto não estaria. Não tem como acontecer uma Copa do Mundo desse jeito. É isso, se a gente pegar ali semifinal dessa Copa do Mundo, a gente já ia esvaziar bem, né? Tirando as equipes, as federações da UEFA. Eu fiz esse link, Donk, porque é isso, quando você cria uma nova empresa para privatizar para outras empresas, que controle você vai ter também dessa ligação da imagem em relação ao futebol, que é cultural em muitos países? Exato, e assim, eu concordo, tudo foi colocado na mesa, destacar o ponto que a Nath toca. Futebol é negócio, isso a gente sabe a partir do momento que ele começou a crescer, já há muitas décadas atrás, mas só que tem a parte do negócio e tem a essência do jogo. E assim, a ganância está matando cada vez mais o futebol. A Nath falou da questão do calendário, a gente está falando de uma Copa do Mundo que, mesmo sem essa questão, já saltou de 48 masculina e já discute para 64. A questão do calendário, a quantidade de lesões que são cada vez mais frequentes e que, infelizmente, vão se manter por conta do excesso de jogos que tem. E o quanto que, de repente, se tivesse menos jogos, a qualidade do futebol seria melhor, mas você insiste tanto nessa tecla de explorar essa questão, e ainda mais uma Copa do Mundo. Tudo bem, a gente assiste a Copa do Mundo para ver a final, para ver o campeão, mas tem tantas Copas do Mundo dentro da mesma Copa. A Copa de Cabo Verde, o que representou para esse país. A partir do momento que você privatiza tudo isso, você está muito mais falando para o lado financeiro, dos grandes jogadores, das grandes jogadoras, mas as histórias que acontecem, como Cabo Verde, como tantas outras que a gente já viu, isso também é a essência do futebol. É sobre isso que as pessoas vivem, se emocionam
Então, assim, você caminhar por esse rumo eu acho muito perigoso. Então eu entendo, não vou ser ingênuo de achar que o futebol não tem que ser lógico que ele vai ser, mas assim, tem um limite até onde você acaba com a essência da questão, e acho que estava indo muito nesse rumo. E eu fico feliz, e assim, acho importante, assim, a UEFA não é nenhuma santinha, não é também falar nesse aspecto, mas ela foi muito importante o posicionamento e rápido, porque a gente viu outras confederações também não terem esse posicionamento. Então a UEFA e a CONCACAF foram logo de cara, a Confederação Asiática também demonstrou incômodo em relação ao processo. Mas é muito importante em relação a isso, e eu, aproveitando que a gente está até no Milan, claro, porque a gente fala, acho que de uma forma geral, assim, eu discordo da decisão desse movimento da FIFA no masculino e no feminino, de uma forma geral. Mas eu teria muito medo, e não discordando da decisão da UEFA, concordando, acho que ela tomou um caminho certo, mas se a FIFA fosse adiante e isso comprometesse a Copa do Mundo feminina. Porque uma coisa é comprometer a Copa do Mundo masculina. Seria triste deixar de ter os jogos, de ver a competição, mas o futebol masculino, pela história, pelo investimento que tem, não ia mudar a vida dos jogadores, não ia mudar a vida das seleções. Ele já tem um mercado diferente, Já né? tem um mercado diferente. O quanto que uma ausência de uma Copa do Mundo feminina, ou pelo menos sem as seleções europeias e da CONCACAF, e aí a gente está falando dos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, não sei se a CONCACAF seguiria o mesmo exemplo da UEFA de boicotar, né? Mas só de não ter, o quanto que você impactaria uma competição que é tão fundamental para a modalidade. Em todos os aspectos, de trazer mais pessoas para consumirem, acompanharem, acabar com o preconceito, para as ligas se tornarem cada vez maiores. Como eu falei, no masculino, se a gente não tem... Lógico, ia ser triste não ver para qualquer Copa do Mundo, mas não ia mudar a história do jogo, nada do feminino mudaria. Então, ainda bem que teve essa notícia hoje. Seguindo essa linha do Dom, que é preocupante pensar que a Conmebol ficou silêncio. E que a Copa do Mundo acontece no Brasil. E ainda mais por ser aqui. Exato. É uma da federação. Colocou um comunicado que ia discutir, então assim... E todo ano a gente questiona muito por que a Libertadores feminina é nesse formato, que cada ano parece que vem mais absurdos, né? Fazer o aquecimento no vestiário, os campos, sempre 2 campos para fazer 15 transporte jogos. precário Exato. também. Então, se alguém deveria se posicionar, é a Conmebol, porque a Copa vai acontecer no mas Brasil, eu acho que talvez a falta do posicionamento já aponta é isso. difícil tacar pedra quando você olha pro seu quintal e tá todo... Exato. Exato. Mas aí seria vai ser, gente, a primeira Copa do Mundo que na América do Sul. A América do Sul recebe feminina e logo a Conmebol, né, que vai sediar aí a primeira Copa do Mundo dentro da sua federação. Falando, importante que o Dom que trouxe isso, porque esse é o nosso assunto principal, vamos colocar aí a tela de classificados para essa Copa do Mundo, só para você entender também como seria esse impacto. O que a gente já tem? A Conmebol, ela fez a Liga das Nações, com isso a Colômbia passou em primeiro lugar, a Argentina em primeiro, esses já garantidos. O Brasil tem vaga porque é sede. A UEFA, ela tem 11 vagas, lembrando que são 32 seleções para essa edição. Então, 11 vagas. Alemanha, Dinamarca, Espanha e França já estão classificados porque foram as primeiras no seu grupo. Lembrando que ainda tem dessas 11 vagas... para serem disputadas 4 classificadas, ficam 7 vagas entre 32 seleções. E ainda, fora isso, assim, tem uma mais... coisa boba como uma Inglaterra. Exato, a Inglaterra ainda está de fora. Isso, né? E daí tem mais uma vaga, fora essas 11 que vem dessa segunda fase de eliminatórias, mais uma vaga que pode sair da repescagem. Assim como na Conmebol, 2 equipes também vão disputar essa repescagem, como a Liga das Nações já foi, está definido, é Venezuela e Equador. Depois a gente tem ali da Ásia, a Ásia também já está finalizada, Austrália, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas e Japão classificadas. E a gente tem ainda na Ásia 2 para repescagem. Foi Uzbequistão e Taiwan, que vão para a repescagem. A Oceania só tem uma vaga garantida, essa da Nova Zelândia, e tem uma vaga na repescagem, que é Papua Nova Guiné, que vai disputar essa repescagem. E ainda não há seleções classificadas na África, mas está rolando agora a Copa Africana das Nações. De lá vão sair 4 vagas já garantidas e 2 para repescagem. E a CONCACAF, você vai ter a CONCACAF W Championship, que é para selecionar aí. Da CONCACAF, olha, vão sair 4 seleções classificadas e mais 2 para repescagem. Tem todas essas que eu tô falando de repescagem, gente, tem uma repescagem que é intercontinental, nós vamos se enfrentando, e dessa repescagem 3 vagas
estão garantidos. Então, Brasil cede mais essas 3 e depois todas essas aí, mais o que estão faltando. E a gente já vai conhecer até o final, até o meio do mês, né? As selecionadas da África também. Aliás, essa Copa Africana das Nações, guardando grandes histórias. Cabo Verde é uma seleção pra gente ficar de olho. Porque se no masculino tá revolucionando agora, na Copa Africana das Nações já faz história há algum tempo. E para essa edição especificamente, vem para fazer uma história bem diferente. Assim como também Malawi, viu, gente? Venceu a Nigéria, que é 10 vezes campeã da Copa Africana das Nações. Venceu numa 3-2 histórico com as irmãs Chawinga, que a gente conhece muito bem, porque estão na NWSL. Uma delas, né? A outra a gente transmitiu aqui na Champions, defendendo o Lyon, e elas comandaram essa vitória histórica para cima da toda poderosa Nigéria. Só para a gente destacar, e a gente sempre vai trazer aqui um detalhe do que está acontecendo